Tudo bem, povo de Deus? Mais uma palavra e hoje, nós estaremos ministrando em Salmos capítulo 30, versículo 1 até o 12. Este é um salmo que recebe a autoria de Davi e Davi dá um breve relato da tua vida, um testemunho e talvez você vai ouvir esta mensagem, vai se identificar, porque talvez possa ser bem parecido com o testemunho da tua vida também. Neste texto, o salmista começa dizendo: eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste. Então ele começa reconhecendo que Deus o livrou. E ele segue: não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e restauraste minha saúde. Senhor, da sepultura me tiraste e não me deixaste cair na cova da morte. Cantem ao Senhor todos que lhe são fiéis, louve seu santo nome, pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Quando eu era próspero, dizia: agora nada pode me derrubar. Ó Senhor, teu favor me mantinha firme como uma montanha. Então o Senhor me deu as costas e entrei em pânico. Clamei a ti, Senhor, supliquei ao Senhor por misericórdia. Que vantagem terá se eu morrer? Se eu descer a cova, acaso o pó te louvará? Falará de tua fidelidade? Ouve-me, Senhor, e tem misericórdia de mim. Ajuda-me, Senhor. Transformaste meu pranto em dança, tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a ti e não me encale. Senhor meu Deus, te darei graças para sempre. Aqui o salmista está descrevendo como Deus foi bom com ele, como Deus não permitiu que os seus inimigos o zombassem, como Deus o tirou da sepultura, como Deus o livrou do laço da morte. Ele começa a fazer uma série de descrições do favor de Deus, e ele se alegrava com isso, mas em um dado momento, o salmista, quem sabe, pensou que todas as bênçãos que a ele vinham, todas as dádivas, tanta proteção, tanta segurança, vinha dos seus próprios méritos, era apenas o seu braço, era apenas a sua força, era apenas a sua inteligência. E ele diz que Deus virou as costas para ele, mas não foi Deus que virou as costas, foi a postura dele que o afastou de Deus. E quando isso aconteceu, ele declara aqui no versículo 7, no finalzinho: eu entrei em pânico. E aí o que fazer? Ele diz no 8: clamei a ti, Senhor, supliquei ao Senhor por misericórdia. Que vantagem terás eu se eu morrer? Ele começa inclusive fazendo um apelo, dizendo para Deus que se ele morresse ele não poderia louvá-lo, que os que descem à sepultura não podem falar da fidelidade de Deus. Ele apela porque ele não queria morrer, ele não queria partir, e ele apelou pela misericórdia e pela graça do Senhor. E aí o versículo 10 ele diz: ouve-me, Senhor, e tem misericórdia de mim, ajuda-me, Senhor. E a palavra do Senhor diz que aqueles que busca misericórdia, que busca o favor do Senhor, o Senhor está pronto para poder respaldar, para ajudar. A palavra do Senhor diz que aqueles que têm um coração contrito e quebrantado, diz que Deus não despreza. A mão do Senhor não vai estar encolhida por uma pessoa que demonstra arrependimento, que demonstra querer a misericórdia, a graça, o favor do Senhor, e que confessa, e que clama, e que não se envergonha, mas que sabe que é só do Senhor que vem toda dádiva, toda bênção e toda prosperidade. Inclusive ele chega a declarar aqui no versículo 6, quando eu era próximo dizia: agora nada pode me derrubar. Sabia que há pessoas que pensam que o dinheiro dela nunca acaba, que ela nunca vai envelhecer, que os tempos não mudam, que ela vai continuar sempre do jeito que está, e às vezes ela pensa que a sabedoria deu toda a riqueza, que o conhecimento deu toda a fortuna, que foi a capacidade dela, foi a habilidade dela que fez quem ela é, e às vezes ela se esquece de Deus.
e só no momento de aperto, só na aflição, ela lembra do Senhor. Mas ainda bem que lembra do Senhor, porque nunca é tarde para você voltar, se arrepender e buscar o favor do Senhor. O salmista, ele declara aqui, no versículo 7, ó Senhor, teu favor me mantinha firme como uma montanha. Só depois que ele sentiu que Deus havia afastado dele, ele percebeu que o que mantinha de pé, firme como uma montanha, não era o seu exército, não era a sua força, era a graça e o favor de Deus. Lembra daquela passagem em 1 Crônicas capítulo 21, que Davi pediu para contar ao povo e diz que Deus se aborreceu disso, ainda ignorando, os nobres que com ele serviam, dizendo: rei, meu senhor, não façais tal coisa. Ele diz não, e aí prevaleceu a palavra do rei, ele pediu para contar ao povo. E por quê? Porque talvez, imaginando aquele número imenso de soldado, aquele número imenso de guerreiro, todas as vitórias que veio ao seu reinado, era apenas do seu mérito, do seu braço, da sua estratagema. Querido, não é isso, é Deus, é o poder de Deus, é o favor de Deus. Então nós nunca podemos achar que somos tão bons que podemos viver sem Deus, que somos tão espertos, tão inteligentes, que não dependemos de Deus para nada. Pelo contrário, somos totalmente dependentes da graça e do favor do Senhor. E quando ele clama ao Senhor e se arrepende diante de Deus, nós vemos que Deus de novo manifesta e vira o rosto para ele. Ele diz aqui no versículo 10, ouve-me, Senhor, e tem misericórdia de mim, ajuda-me, Senhor. E sabe o que Deus fez? Olha lá o versículo 11, diz: transformaste meu pranto em dança, tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria. De novo, ele pôde experimentar o favor de Deus, a graça de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus. Quer experimentar de novo a graça, o favor de Deus? Humilhe-se diante dele. Não é vergonhoso humilhar diante do Senhor. Aliás, só ele pode te exaltar. Então, se você tem alguém que deve se humilhar, chorar, clamar e pedir a misericórdia, esse é Deus. O mundo não vai te entender, as pessoas talvez não vão te entender, mas Deus te entende, e Ele sabe e valoriza cada lágrima, cada choro, cada pranto. Aliás, o versículo 5, olha só, diz assim: pois sua ira dura apenas um instante. Por quê? Quando nós arrependemos, reconhecemos que é Deus que faz, então a ira vai embora, e Ele se manifesta e ouve as nossas orações. Então diz aqui que a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. E que hoje seja o amanhecer de Deus na tua vida, que a alegria esteja a caminho, que a bênção do Senhor esteja a caminho, e você possa experimentar de novo o favor de Deus, a bondade de Deus, a prosperidade de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus e todo o bem que Deus tem para oferecer para aqueles que buscam, para aqueles que creem, para aqueles que confiam. E aí, para terminar, o versículo 12, o salmista conclui dizendo: para que eu cante louvores a ti e não me encale, Senhor meu Deus, te darei graças para sempre. Quando ele entendeu que é Deus que faz, é Deus que opera, que o poder é de Deus, que a graça é de Deus, que toda a sabedoria e todo o dom perfeito vem de Deus, então ele diz: Senhor, eu não vou me calar, eu vou te adorar para sempre, eu vou te louvar para sempre, e eu te darei graças para sempre. Sabe o que é isso? Um coração agradecido, que reconhece que não são os nossos méritos que vão nos colocar de pé e nos permanecer de pé, mas é a bondade de Deus, é o favor de Deus, que você possa reconhecer hoje. Então receba de Deus a graça, o poder e o favor maravilhoso em nome do Senhor Jesus. Nunca se esqueça que o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Fique agora com um lindo louvor que tem como título Quando Eu Chorar, na voz do ministro de louvor Roger Lucena. Deus os abençoe e fique na paz do eterno Deus.